Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. A gente vai mergulhar fundo no capítulo 3 do livro de Daniel. Sabe, aquela história famosa da fornalha ardente. Exatamente. E o material que a gente está usando como base, ele não fica só na história em si, né? Ele vai além, explora o contexto, as, motivações dos personagens. E até levanta umas camadas de significado mais profundas, sabe? Conectando com outras partes da Bíblia, é bem interessante. Certo, então vamos lá. A ideia aqui é entender, com base nessa análise, por que essa história toda aconteceu logo depois do capítulo 2. O que realmente estava em jogo ali para o Sadraque, Mesaque e Abednego. Isso. E que lições, ou talvez até padrões proféticos, a gente pode tirar dessa narrativa tão dramática? Vamos ver o que a fonte diz. Para começar, um ponto que a análise bate muito na tecla é que o capítulo 3 não é isolado. Ele é visto quase como uma resposta direta ao que aconteceu no capítulo 2. Lembra do sonho do Nabucodonosor da estátua? Lembro, sim. Aquele sonho que mostrava a sequência dos impérios, né? Começando com o próprio Nabucodonosor como a cabeça de ouro, Daniel não só revelou o sonho, Que ninguém conseguia lembrar. exato, mas também interpretou. E com isso ele ganhou um destaque enorme, né? Muito respeito do rei. E aí, segundo a análise, é que o problema começa. Porque os conselheiros do rei, os magos, os caldeus, eles falharam feio, né? Não conseguiram decifrar nada. Pois é. E mesmo Daniel tendo, salvado a pele deles da execução que o rei já tinha mandado, o material argumenta que eles não ficaram nada gratos. Zero. Pelo contrário, né? A leitura da fonte é que rolou muita inveja, ressentimento. Esses caras versados ali no ocultismo babilônico viam Daniel e os amigos judeus com aquela fé num Deus único como, sei lá, intrusos, uma ameaça. Entendi. Então essa análise sugere que o capítulo 3 pode ser visto como a vingança deles, entende? Ou pelo menos a tentativa. Faz todo sentido essa leitura. Bom, nesse clima, então, Nabucodonosor manda fazer aquela imagem gigantesca, toda de ouro, lá na planície de Dura. As dimensões são impressionantes. São mesmo. 60 côvados de altura, 6 de largura. Se a gente pensar num côvado como uns 45 centímetros, dá o quê? Uns 27 metros de altura? Por quase 3 de largura? Bem alta e fina, né? Proporcionalmente, sim. E o ponto que a fonte acha fascinante é o contraste com o sonho do capítulo 2, sabe? Ah, sim. No sonho, a estátua tinha vários metais. Representava outros reinos que viriam depois dele. Mas essa imagem aqui É tudo ouro. Exato. A interpretação do material é que o Nabucodonosor, talvez atiçado por esses conselheiros, estava meio que rejeitando a ideia de que o reino dele não seria eterno. Era ele se afirmando, sabe? O ego lá em cima. Entendi. O material também tenta conectar isso com um possível contexto histórico, né? Cita umas tábuas cuneiformes que indicariam uma revolta no Império, ali por 596 a.C. Isso. E aí essa cerimônia toda da estátua seria tipo uma demonstração de força para reafirmar a lealdade de todo mundo depois de esmagar a tal rebelião. Uma jogada política, então. E aí que entra a maldade dos conselheiros, segundo essa linha de interpretação. Eles sabiam muito bem que os judeus fiéis não iam se curvar para um ídolo. Nunca. Claro. Então, ao inflar o ego do rei com essa estátua dourada e sugerir essa adoração forçada, eles criaram a armadilha perfeita para pegar Sadraque, Mesaque e Abednego. Era o plano. Astuto, de fato. E o decreto era bem claro. Todos os figurões do reino tinham que aparecer. A lista é enorme, né? Sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, enfim. Toda a galera importante. E a ordem era explícita. Quando ouvissem a música, e o texto lista vários instrumentos, né? Corneta, flauta, harpa, sambuca, saltério, gaita de foles, toda sorte de música. Uma orquestra completa. Pois é, todo mundo de todos os povos e línguas do império tinha que se jogar no chão e adorar a imagem de ouro, sem exceção. E a consequência para quem desobedecesse? Brutal.
ser jogado na mesma hora, o texto enfatiza, numa fornalha de fogo ardente. Sim, e a análise comenta que essas fornalhas grandes eram comuns por lá para fazer tijolo, fundimetal, e que há registros do uso delas para execuções mesmo. Então a ameaça era bem real, tecnicamente possível, o rei não estava brincando. Tenso. E aí, como os conselheiros previam, né, segundo a fonte, na hora que a música tocou, certos caldeus, que a análise interpreta como sendo aqueles mesmos conselheiros invejosos, correram para o rei para acusar os judeus. Foram entregar os amigos de Daniel. A acusação é bem direta, né? Primeiro, eles lembram o rei do próprio decreto dele, quase um: olha, majestade, lembra daquilo que o senhor mandou? Uhum. E aí apontam: tem uns judeus aí, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses caras, ó rei, não fizeram caso do senhor, não servem aos seus deuses, nem adoram a imagem de ouro que o senhor levantou. Pronto, conseguiram o que queriam. Exato. Mas aí a fonte levanta um ponto curioso, né? O texto diz que Nabucodonosor ficou possesso, cheio de ira e furor. Mandou chamar os 3, mas por que ele não jogou eles na fornalha na hora, como dizia o decreto? Boa pergunta. O decreto era na mesma hora. Pois é. O material faz até um paralelo com a história de José lá no Egito. Quando a mulher de Potifar acusou ele, Potifar só mandou prender, talvez por desconfiar, né? A análise especula que talvez Nabucodonosor tivesse algum respeito por eles, ou talvez tenha sacado a motivação de vingança dos acusadores e deu uma segunda chance, algo meio inesperado para ele. Interessante. Então ele confronta os 3 diretamente. É verdade mesmo, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não servem meus deuses, nem adoram a imagem que eu levantei? Ele dá a última chance. Se curvem na próxima vez que a música tocar. Mas aí ele reafirma a ameaça da fornalha e lança aquele desafio, né? Cheio de arrogância. E quem é o Deus que vai poder livrar vocês das minhas mãos? Mal sabia ele. Nossa, e a resposta deles é um dos pontos altos que a análise celebra muito. Eles falam: ó Nabucodonosor, a gente nem precisa te responder sobre isso. Que ousadia! Muita. Olha, o nosso Deus, a quem a gente serve, pode nos livrar da fornalha e da sua mão, ó rei. Mas mesmo que ele não nos livre... Fica sabendo, ó rei, que a gente não vai servir seus deuses nem adorar a imagem de ouro que você levantou. É de arrepiar. Que fé, que coragem. Total. A análise até lembra os nomes hebraicos originais deles, né? Hananias, Misael, Azarias, nomes que honravam o Deus de Israel. Exato. Contrastando com os nomes babilônicos que eles receberam, Sadraque, Mesaque e Abednego, que talvez tivessem ligação com deuses pagãos. O material até cita um prisma de argila que talvez mencione nomes parecidos, sugerindo que eles realmente existiram, embora não seja uma prova definitiva, claro. Entendi. Bom, essa resposta deles deixou o rei como? Pé da vida. O texto diz que o aspecto do seu rosto se alterou. A fúria foi total. Aí ele manda aquecer a fornalha a 7 vezes mais. 7, o número da intensidade máxima, né? Que exagero! Na raiva, ele comete um erro tático, talvez. Manda os homens mais fortes do exército amarrar os 3 e jogar no fogo. O que acontece? Esses soldados acabam morrendo. Exatamente. Só de chegar perto da boca da fornalha, o calor era tão intenso que matou os próprios soldados do rei. A execução se voltou contra os executores. E aí vem o choque pro Nabucodonosor, que estava assistindo tudo. Ele fica espantado, levanta rápido e pergunta pros conselheiros: ué, a gente não jogou 3 homens amarrados lá dentro? Sim. Eles confirmam. Mas o rei diz: mas eu tô vendo 4 homens soltos, andando no meio do fogo, sem sofrer nada. Que cena! Não só vivos, mas livres das cordas e ilesos. E a identidade do 4º homem. Esse é um ponto-chave na análise. Nabucodonosor diz que a aparência dele era semelhante a um filho dos deuses. Em aramaico, Bar Elaim. Um pagão interpretaria isso de um jeito dele, claro, mas a fonte conecta essa expressão com o hebraico Elohim, que é Deus, né? E que é plural, mas usado com verbos no singular, o que muitos veem como um indício da Trindade. A interpretação forte no material é que aquilo era uma teofania. Uma aparição de Jesus antes de encarnar? Exato.
Ou, no mínimo, um anjo muito poderoso. A presença divina estava ali, literalmente no meio do fogo com eles. E o milagre foi completo. O fogo só queimou as cordas. Mais nada. O material até critica umas tentativas mais modernas de explicar isso, né? Tipo, tinha um ponto frio na fornalha. Sim, a análise descarta isso totalmente. Diz que ignora o texto, que fala claramente. Nem fio de cabelo queimado, roupa intacta, nem cheiro de fumaça tinha neles. A proteção foi total, sobrenatural. Não tem explicação natural para isso. Impressionante. Aí, completamente chocado, Nabucodonosor chega perto da fornalha e chama eles para sair. Mas olha o título que ele usa agora. Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Uau! Deus Altíssimo. É um reconhecimento público vindo do rei mais poderoso do mundo, da superioridade do Deus deles. É muito forte. Ele não para por aí, né? Ele faz um novo decreto, agora para proteger o Deus dos hebreus. Ele declara: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Ele entendeu a lição. Parece que sim. Ele até diz que eles violaram a palavra do rei porque confiaram em Deus e não quiseram servir outro Deus. E o novo decreto ameaça de morte quem falar mal desse Deus, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Uma revolta. Total. E a análise adianta que essa não vai ser a última vez que Nabucodonosor vai falar sobre o Deus de Israel. O capítulo 4 vai trazer um testemunho ainda mais pessoal dele. Mas, por enquanto, o resultado prático é que os 3 rapazes são promovidos lá na Babilônia. A fidelidade deles foi recompensada. Muito bom. Bom, depois de analisar a história em si, o material entra numa parte bem interessante sobre interpretação bíblica, né? A tal da hermenêutica. E fala de tipologia. O que é isso exatamente? Então, tipologia, segundo o material explica, é basicamente a ideia de que Deus colocou no Antigo Testamento certos tipos, que podem ser pessoas, eventos, objetos, até rituais, que funcionam como, prefigurações, sombras ou ensaios gerais de coisas maiores que viriam depois no Novo Testamento, principalmente relacionadas a Jesus Cristo e à Igreja. Entendi. Como se fosse um prenúncio. Exato. Um padrão divino. A fonte até cita rapidamente os exemplos clássicos para ilustrar. Gênesis 22, o sacrifício de Isaac. Ali, Abraão seria um tipo do pai e Isaac um tipo do filho, Cristo. Detalhes como único filho, a quem amas, a questão da ressurreição, tudo apontando para o Evangelho. Certo. E outro exemplo rápido que eles dão é Gênesis 24. O servo de Abraão, Eliezer, que significa consolador, buscando a noiva, Rebeca, para o Isaac. Isso seria um tipo do Espírito Santo, o Consolador, reunindo a igreja, a noiva, para Cristo, o noivo. São só exemplos para a gente entender como funciona essa lente de leitura. Ok, entendi a ideia geral. E como essa lente, essa tipologia, é aplicada de volta lá em Daniel 3? Aí que a interpretação fica bem sugestiva, segundo a fonte. Nessa leitura tipológica, Nabucodonosor, forçando todo mundo a adorar a imagem sob ameaça de morte, ele se torna um tipo, uma prefiguração do anticristo. Do anticristo de Apocalipse. Isso, de Apocalipse 13, que também vai exigir adoração a uma imagem. E a fornalha ardente, nesse esquema, vira um tipo do quê? Da grande tribulação. Faz sentido dentro dessa lógica. E os 3 jovens judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego? Se a fornalha é a tribulação, eles, que foram protegidos milagrosamente dentro do fogo, são vistos como um tipo daqueles fiéis que vão passar pela tribulação, mas que Deus vai preservar durante esse período. O material até sugere que talvez sejam os 144 mil de Apocalipse, ou o remanescente fiel de Israel. Interessante. Mas essa leitura levanta uma pergunta que a fonte explora, né? Se os 3 representam os fiéis na tribulação, cadê o Daniel? Porque ele some nesse capítulo 3. Exato. Essa é a grande questão. A análise descarta logo de cara que Daniel teria se curvado, impossível, ou que os inimigos o teriam poupado. Não faz sentido. A explicação histórica mais provável que o material aponta é que ele simplesmente não estava lá. Estava viajando, talvez. Provavelmente.
talvez numa missão oficial para o rei em outra parte do império. Ele era um administrador importante, né? E essa ausência dele pode ter sido justamente a brecha que os inimigos precisavam para armar contra os amigos dele. Ok, essa é a explicação histórica. Mas e na leitura tipológica? A ausência dele ganha outro significado. Ganha sim, segundo essa interpretação. Se os 3 na fornalha são um tipo dos que passam pela tribulação, alguns intérpretes, que a fonte menciona, veem a ausência do Daniel como um tipo dos crentes que são retirados antes desse tempo de provação. Uma alusão ao arrebatamento da igreja antes da tribulação. Exatamente. É apresentado assim, como uma interpretação que se encaixa nesse padrão tipológico que eles estão traçando. Não como uma doutrina aprovada ali, mas como um símbolo, um tipo percebido na narrativa. Uma perspectiva interessante. Entendi. Então, resumindo o que a gente viu nessa análise de Daniel 3, a gente tem essa coragem incrível que vem da fé, né? Uma intervenção de Deus espetacular. O impacto disso no rei mais poderoso do mundo. E ainda essa camada de interpretação tipológica que busca conectar esses eventos antigos com o plano maior de Deus, apontando para Cristo. Sem dúvida. A história, como interpretada aqui, fala muito sobre lealdade a Deus acima de tudo, né? Mesmo correndo risco de vida. Fala sobre a soberania de Deus sobre qualquer poder humano e como Deus pode livrar e até usar a oposição para cumprir seus propósitos. A tipologia, mesmo sendo interpretativa, convida a gente a ler a Bíblia com outros olhos, buscando esses padrões. Que é o próprio testemunho do Nabucodonosor. E aí a fonte deixa uma questão no ar bem provocativa. Será que esse rei tão orgulhoso, pagão, que mandou fazer aquela fornalha, será que ele, através desses encontros todos, com Daniel, com os amigos, com o Deus deles, será que ele encontrou um arrependimento verdadeiro? A fonte até levanta a possibilidade de encontrá-lo na eternidade. É uma ideia forte, né? Desafia um pouco nossas caixinhas sobre quem pode ser alcançado pela graça. O que a jornada desse rei, que ele mesmo vai contar no capítulo 4, pode nos ensinar sobre a profundidade da transformação que o encontro real com o Deus verdadeiro pode fazer, mesmo em alguém que parecia tão endurecido pelo poder e pela idolatria. Fica aí a reflexão sobre até onde vai o poder transformador de Deus.